A evolução do ser humano, como todos sabemos, foi feita desde do tempo das cavernas, né, até à idade moderna, né? E ao longo deste boom que foi a evolução de milhares de anos, nós fomos passando dos mundos primitivos até que chegamos agora aos mundos de expiação e provas, né? Muito mais evoluídos, embora nós ainda sejamos muito primitivos em muitas coisas, né? E desde os mundos primitivos que nós trouxemos instintos violentos dos milhões e milhões de anos passados no mundo animal. E esses instintos ainda calam alto no nosso íntimo de vez em quando, né? Principalmente o instinto da sobrevivência, né? Etc. Então, foi havendo uma evolução, conforme podem reparar, né? Fomos evoluindo, com algumas variações da postura, né? Estamos a deixar de ser novamente o homem erectus e para passar a ser o homem tecnológicos. Tínhamos o acasalamento dos primatas, depois começámos a ter tribos primitivas, onde havia o relacionamento interpessoal, daí apareceu a propriedade particular, com a propriedade particular apareceram o quê? As lutas e as guerras, né? Eu quero isto que é teu, quero para mim. Quero ter, meu, é meu, não é? Ainda hoje é assim. Depois começaram a aparecer as uniões por interesse social, né? Aqui a Alda tinha ali uns grandes terrenos, umas terras muito ricas, por muito feinha que ela fosse, eu arranjava a maneira de casar com ela, se também tivesse aí umas terras ricas, né? E até se dizia que éramos filhos de boas famílias, antigamente era assim, né? E, aliás, as mulheres nem escolhiam, eram os pais que escolhiam com quem é que elas iam casar. Isso faz parte da história de Portugal, né? E não só. Isso levou a quê? A infelicidade no lar, não é? Vidas paralelas, e essas vidas paralelas decorrentes precisamente dessa infelicidade no lar. E esses conflitos foram-se acumulando atualmente, né? Aturdindo a mente, lançando a dúvida da pessoa, e representam o somatório de problemas não absorvidos nas questões ainda não solucionadas do espírito ao longo das reencarnações. Perdão. Ok. Ora bem, ao longo muitas vezes nós vemos aqui este senhor a dizer: porque é que a minha família cobra tanto de mim, não é? Um pé da mesada, o outro não liga para mim, não é? E muitas vezes na reencarnação nós temos ligações com vidas passadas, não é? Aquele que outrora foi um carrasco voltou agora como pai daqueles a quem fez sofrer, não é? Então, estes liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Isto fala aqui o Livro dos Espíritos, na questão 774. Sem as ligações sociais, nós não conseguíamos evoluir, não é? E temos a lei de sociedade no Livro dos Espíritos que nos fala disso. Para além dessas ligações sociais, como por exemplo aqui entre nós, fomos falando uns com os outros, conhecemos mais, menos, etc. Há também as ligações sociais na família. Ok? Ora, mas a família na sociedade está em mudança, né? E só que esta mudança nem sempre é para melhor, porque ainda se mantém o espírito egóico do ser humano, isto é, do egoísmo, o eu, não é? A vaidade aqui desta girafa, né? Olhem como eu sou tão bonita, né? Ela só está preocupada em mostrar-se a si própria. E isso acontece muitas vezes connosco. E Allan Kardec pergunta, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, que parece que é o que está a acontecer atualmente. E a resposta dos espíritos, né, em 1857, foi uma recrudescência do egoísmo. Isto é, quando os laços de família se afrouxam ou desaparecem, aumenta o egoísmo. E isso é um pouco aquilo que acontece atualmente.
a pessoa isola-se, né? Isola-se na multidão. Cada vez temos mais pessoas rodeadas de muita gente a dizer que estão solitárias, que vivem sozinhas, né? E há pessoas que se isolam mesmo, né? Porque isolam-se consigo mesmo. E é uma maneira, se calhar, de se defenderem da sociedade na qual Deus a integrou e não tem necessidade nenhuma de se defender, né? Ora, o reduto doméstico, a nossa casa, o nosso lar, aliás, a casa é a parte física, navega como um barco muito frágil, né? No meio de ondas vagas, alteradas, né? E vai conduzindo o potencial das necessidades emotivas do espírito. Quer dizer, ninguém nasce por acaso numa determinada família. A pessoa vai nascendo ali, vai se aprimorando. Porquê? Porque é que nasceu naquela família e não na família ao lado? Porque tem ligações, os tais liames sociais de outras vidas, né? E necessidades, né? Ora, temos aqui esta família simpática, né? No livro dos Espíritos, na questão 215, os Espíritos dizem que os Espíritos em si também formam famílias, pela similitude das suas tendências, mais ou menos purificadas segundo a sua elevação. Isto é, nós, por exemplo, aqui presentes, não temos nenhum laço de sangue, né, comigo, mas podemos pertencer todos à mesma família espiritual, isto é, um conjunto de espíritos está numa determinada banda, uma determinada faixa de evolução, né, que fazem parte de uma família espiritual. São chamados os espíritos afins. Depois, temos 3 tipos de famílias. Temos aquelas que são afetivamente compensatórias, aquelas famílias que vivem bem, que vivem em equilíbrio, com amor, com ternura, né? Onde há uma unidade emocional, uma unidade psicológica, intelectual, moral, uma família equilibrada e produtiva, entre pais e filhos, né? Não é perfeita porque o nosso planeta ainda não é assim. Mas são famílias onde se vive muito bem. E isto é uma minoria no planeta Terra, né? Depois temos as famílias afetivamente amorfas. O que é que quer dizer isso? Estão ali, nem são carne nem peixe, andam por ali, né? Processos de relacionamento não compensatórios, não satisfatórios, né? Grande instabilidade. E embora não haja, assim, conflitos daqueles de faca e alguidar, mas também são famílias que não estimulam a formação de ligações mais profundas entre elas, né? Digamos que estas famílias são um verdadeiro purgatório e, curiosamente, são as mais comuns. A grande maioria das nossas famílias são assim. São as famílias afetivamente amorfas. Porquê? Porque são as famílias onde os espíritos que têm dívidas uns com os outros se encontram e se reencontram, não é? Daí que muitas vezes os lares se desfazem, etc., porque as pessoas não conseguem contornar os choques, né, que têm de enfrentar nesta vida. E por último, temos as famílias, são as piores, afetivamente passionais, né, que calas a boca e calas mesmo, né, à força, ok? Portanto, isto vai trazer traumas, conflitos, desajustes que às vezes atingem a tragédia. Vemos homens a matar mulheres, mulheres a matar homens, pessoas que se matam dentro da própria família, né? E, enfim, até às agressões abertas, aos crimes, etc., né? Até aos telemóveis a tocar, enfim, a gente vai desligando os telemóveis e eles deixam de tocar. Então temos estes 3 tipos de famílias, né? Obviamente que todos nós almejamos um dia pertencer ao primeiro tipo, às famílias afetivamente compensadas ou compensáveis ou compensatórias, né? Lá vemos chegar, né? Tenho aqui um vídeo pequeno, muito interessante, com o professor Dr. Raul Teixeira, de Niterói, no Rio de Janeiro, um médium espírita, doutorado em Física. Muita gente me afirma que às vezes percebe que a família está empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve
trabalhos de magia, alguém fez algum trabalho forte. Todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem, é alguma coisa de nossa alçada, é alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais, sentimentais, que redundam de fato em perturbações de ordem espiritual. Dentro de casa, existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares, aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa, os que falam jogando piadas, com segundas intenções, e ferem o temperamento daquele que é mais sensível ou que é pavio curto, e há aqueles que dentro de casa nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Natural é pensar, nessas ocasiões, que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Ok, então, falando de paternidade e maternidade conscientes, há um livro que não é espírita, mas foi um dos melhores livros que eu já li até hoje sobre educar para o otimismo, que é escrito por 3 professores portugueses, não sei se eles são espíritas, se não são, parecem, mas o livro é fabuloso, não só para professores, não só para pais, mas para qualquer pessoa, né? Raros são os pais que ouvem os filhos. Poucos respeitam a sua individualidade. Dar equilíbrio emocional sem passar inquietações, queixumes, nervosismos, né? Isto são situações que os pais e as mães conscientes devem fazer, não é? Diálogo, ajuda mútua, exemplo, renúncia, porque o clima psíquico criado em casa absorve as imagens mentais criadas pelas pessoas, sentimentos, aspirações, mesmo que se mantenham em silêncio ou discretos. Isto é, nós estamos em casa
mesmo que não discutamos, mas estamos a discutir mentalmente aos berros, estamos a criar um ambiente vibratório, né? Uma espécie de uma egrégora da casa, né? E depois a pessoa, quando entra em casa, parece que já entra num sítio esquisito, já só se sente bem fora de casa, porque o ambiente não está bom. E quem é que criou esse ambiente? Muitas vezes os silêncios, os gritos silenciosos, né? Muitas vezes as palavras não ditas, né? Para além das ditas também, né? Havendo desentendimentos no casal, permanece uma psicosfera de inquietação, tristeza, insegurança, amargura que os membros da família absorvem através dos canais da mente. E nós pensamos que os miúdos não notam, a gente disfarça e tal, né? Não só notam, como captam mentalmente o ambiente psíquico e entristecem-se quando o ambiente é de tristeza, e enervam-se quando o ambiente é de nervosismo e acalmam-se quando o ambiente é calmo, né? No que diz respeito à infância, diz-nos um escritor brasileiro, psicólogo, o Jaci Regis, assim é que se chama, já desencarnado, num livro muito bom que ele tem, que é, salvo erro, Casamento, Família e qualquer coisa assim, que não me recordo agora o nome. A infância tem ainda outra, mas aqui a bocado já vos mostro. A infância tem ainda outra utilidade. É a utilidade da infância. Às vezes nós perguntamos, mas para que estar a nascer de novo? Aquele trabalho todo dos dentes, das fraldas, não era muito melhor ele nascer e passar logo para os 5 anos? Eu acho que era, né? Porque aí já começavam a dizer o que é que doía, etc. Mas Deus sabe o que faz, né? Porque é aqui na infância que a debilidade dos primeiros anos torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos dos pais, né? É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as más tendências. A tendência que a criança agora é um espírito velho, antigo, traz, né, de vidas anteriores. Este é o dever que Deus confiou aos pais, uma missão sagrada pela qual terão de responder, né? Isto vem no Livro dos Espíritos, na questão 385. Ora bem, nós sabemos que vivemos de afinidades, e afinidades não têm nada a ver com simpatia. Isto é muito engraçado, porque a afinidade não é simpatia, é atração, né? Nós sentimos atração por uma coisa porque temos afinidade com ela. Sentimos atração, sei lá, por este senhor porque eu tenho afinidade com ele. Atração como pessoa, claro, não no que se pensa. É muito engraçado que, se vocês repararem, os cães das pessoas geralmente são parecidos com as pessoas, né? Olhem isto, que interessante. Não sei porquê. Há quem diga que os cães até são um reflexo das pessoas. E eu acho que o meu não é bem o reflexo do dono, porque o meu cão é hiperativo e é muito estúpido. Porque ele sabe fazer a cama, tira lá a toalha da casota ou uma manta que lá tem, mas não a sabe pôr lá dentro. Tem de ir todas as noites lá pôr a manta, senão o desgraçado fica cá fora ao frio. E tem muito pelo? Tem. É peludo. Quando chega é mais peludo que eu. Então, a afinidade entre os espíritos não é só simpatia, é atração. Às vezes nós temos atração, por exemplo, na hora do encanto, né, do namoro para o casamento, a gente sente atração por aquela mulher ou por aquele homem. E depois, passado 20 anos, acontece como a minha mulher, assim, como é que eu me fui apaixonar por aquele desgraçado? Mas não sei, estou a brincar, não é assim tanto, é um bocadinho pior. Mas pronto. Reparem bem, a afinidade é um pouco isto. Quem está tomando conta do Bito é a cachorra da casa. A Age despertou nela um instinto materno. Lilica se preocupa tanto com o Pinto que não deixa ninguém chegar perto. E a dedicação é correspondida. Isto é possível que seres diferentes possam ter afinidade, ou não é? É obviamente que sim, né? No que diz respeito à violência doméstica,
E quando falamos de violência doméstica, não estamos só a falar do marido, do homem que bate na mulher que bate no homem, nos filhos que batem nos pais, que é uma coisa que não lembro ao diabo se ele existisse, e até nos pais que batem nos filhos, dependendo das situações. Mas também há outro tipo de violência, às vezes pior, que é a física, que é a violência psicológica, a indiferença, não é? Maneiras de, como dizia há bocado o Raul Teixeira, não é? Aquele alfinetezinho que magoa, não é? E nós muitas vezes queixamos-nos, se eu tivesse a maturidade de hoje não teria errado tanto. Não, é precisamente ao contrário. Se não tivesse errado tanto, não teria a maturidade de hoje. O processo de errar é saudável e faz parte da sociedade, não é? Faz parte da nossa aprendizagem. Aprendizagem, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. O que não é saudável é o erro deliberado, não é? O erro deliberado é a responsabilidade que o espírito acarreta para si. É karma, como dizem os orientais, que nós vamos contraindo e do qual vamos ter de nos desfazer, não é? Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade, diz-nos o Livro dos Espíritos. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Isto é tão simples de dizer, né? Mas é difícil de fazer, não é? Porque nós achamos sempre que temos mais direitos do que os outros, e é complicado. E entramos nos problemas no casamento. Os casais, né, são compelidos a um constante trabalho de humildade e compreensão, para que a convivência se torne suportável e estimulante, dependendo do esforço e da consciencialização que alcançarem. A caminhos de quê? A caminho de patamares superiores, que são as primeiras famílias, as famílias afetivamente compensadas ou compensatórias, ok? Então, muitas vezes é preciso esta paciência, né? Este equilíbrio. É preciso ter a resiliência para nos adaptarmos às situações, né? Mas a nossa tendência de seres humanos é outra, é de sermos casmurros, né? Quantos de nós não somos... Quantos de nós não somos como este bode? Ele marrou com aquela família e marrou, pronto. E daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Isto é uma espécie de comédia trágico-cómica. E ele não larga, né? Até o polícia, não há respeito nenhum pela autoridade, não é? Quantas vezes nós fazemos estas cenas? Ele é um bode, a função dele é marrar, mas a nossa não. Quantas vezes nós marramos, desculpem uma expressão, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos patrões, com os nossos empregados, né? E às vezes por nada, só por aquela ideia tonta de querer ter razão, né? A qualquer custo, né? Então é preciso esta habilidade de irmos convivendo com situações inesperadas sem perdermos a nossa tranquilidade interior, né?
Algumas atitudes que nos ajudam a atingir o objetivo familiar, nós escolhemos 3. Uma é a aceitação, né? Exercitar a aceitação ajuda a romper aquele círculo egoísta, né? De eu quero como eu quero, e tem de ser assim, né? É uma atitude consciente, aceita o outro como é. Aceitar o outro como é não significa ser conivente com o erro, ser conivente com o mal, ser conivente com a má educação. Não. É interiormente entender que o outro tem direito de ser como é. Eu também tenho o direito de não ter o dever de o aturar, mas tenho o dever de lhe dar o direito de ele ser como é, não é? Mas para isso é preciso aceitar-se a si mesmo, que é coisa que nós não fazemos muitas vezes, né? Aceitar é limpar o terreno familiar. O grande problema é que da violência doméstica, dos vários tipos de violência doméstica, é que nós queremos impingir o nosso ponto de vista aos demais, ok? Queremos ter razão, mesmo que tenhamos razão ou que não tenhamos, queremos ter razão. O que está do outro lado, o cônjuge, o filho, o tio, o primo, o irmão, a mãe, o pai, também tem o mesmo direito que nós, também quer ter razão. Então o que é que acontece? Há choques. Havendo choques, há discussões. Havendo discussões, há mal-estar, né? E chega a um ponto, se as famílias forem afetivamente amorfas, aquilo mantém-se. Mas se forem aquelas famílias afetivamente conflituosas, descambam em crimes, muitas vezes, né? E violências gratuitas. Então, pela aceitação, nós vemos que, em essência, somos iguais, né? Tendo o amor vivo, escondido nas barreiras do egoísmo, prejudicando a visão distorcida da vida. Ok? Temos de transformar esse egoísmo em amor vivo. Reparem bem, eu achei uma doçura, desculpem-me lá ter trazido este slide, mas temos aqui um olho, um nariz, um ouvido e um rabo, não é? E o nariz diz assim, se ele cantar eu saio do conjunto. Não é? É não aceitação. No entanto, todos estes órgãos fazem parte do corpo humano. Basta que um destes órgãos não funcione bem e está o caldo entornado. Não há nenhum melhor do que o outro, não é? No entanto, quantas vezes nós dizemos assim, se aquele estiver ali, eu não quero nada. E esquecemos, fazemos parte de uma viagem num avião grande que se chama Terra, que tem 7,5 mil milhões de passageiros. Eu estou aqui porque Deus quer e porque eu pedi também, né? Ou porque é útil para a minha evolução. Então quem é que é mais importante neste conjunto? É o vocalista? É o guitarrista? É o baixo? É o baterista? O que é que aconteceria se o coração dissesse assim, eu não quero nada a ver com os rins, eu sou o mais importante? O que é que iria acontecer aos rins? O que é que iria acontecer ao meu pâncreas se o pâncreas dissesse assim, eu não quero nada a ver com o coração, eu trabalho sozinho? Era o desestruturar de todo o nosso equilíbrio físico, não é? Então, amigos, depois da aceitação tem de haver a compreensão de que nós fazemos parte de um conjunto, somos todos diferentes, mas temos de aprender a tocar pelo menos a mesma música. Podemos tocar mais desafinados ou não, mas se tocarmos músicas diferentes é um chifre e um ruído enorme, não é? É preciso compreender as motivações mais profundas do modo de ser de cada um. Não significa concordar, aquilo que falávamos há bocado, não é? Mas separar a pessoa das atitudes. Isto é, este senhor, que é o senhor Júlio, não é? É o senhor Júlio agora. Ele pode ter ideias neonazis, ou comunistas, ou pode ser transexual, pode ser o que ele quiser, não é? É a opção dele. Deus deixa, não deixa? São as ideias dele. Pode ser casmurro como tudo, politicamente, pode defender a morte dos pretos, a morte dos brancos, a morte dos amarelos, dos às riscas, pode ter as ideias que ele quiser. Eu sou livre de concordar com ele ou não, é óbvio. Tenho esse direito e esse dever. Agora, eu não tenho o direito de o odiar, de ser inimigo dele por causa das ideias dele.
Pá, mas as ideias dele são erradas. Pois são, mas ele é meu irmão, é ser humano. Um dia, quando ele evoluir, ele vai ter outras ideias. Né? Todos nós vamos mudar de ideias. Né? As ideias são como uma fita que passa pela nossa cabeça. Né? Entram, saem e vão. Né? Como umas legendas de uma tela num cinema. E então, quem de nós sempre teve as mesmas ideias? Ninguém, né? Desde pequeno nós vamos mudando de ideias. E costuma-se dizer que só não muda de ideias quem é burro. Né? Mas isso é uma... confesso que não gosto muito de fazer essa analogia porque é quase uma ofensa aos burros, que é um animal, de facto, muito precioso. Então, compreender é semear, porque pela compreensão identificamos em nós e nos outros a ânsia de encontrar meios de canalizar o nosso amor, mesmo nas atitudes menos felizes. Se eu disser ao Sr. Júlio, olha, eu não concordo nada com as suas ideias, você é nazi, você quer matar toda a gente, só quer ficar com os loirinhos e os homens de olho azul, como o Hitler queria, etc. Né? Não concordo nada consigo. Mas se o Sr. Júlio se aperceber que, apesar disso, eu considero-o como ser humano, trato-o como um ser humano, a minha atitude vai tocá-lo. E quem sabe ajudá-lo a mudar de ideias, né? Ok? Então, reparem, é como se nós fizéssemos uma viagem. Na nossa vida, nós temos de fazer uma viagem pelo coração dos outros. É inevitável. E os outros fazem uma viagem através dos nossos corações todos. Nós trocamos energias, trocamos ideias, trocamos pontos de vista. E em vez de passarmos por dentro uns dos outros, não. Andamos às turras, passamos por fora, matamos, estropiamos, etc. Né? Então, a terceira parte, depois da aceitação e da compreensão, é a realização. Né? É produzir frutos. Na realização, nós decidimos-nos à construção deste ideal, cortando os laços do egoísmo, libertando o amor que existe em nós. Ok? É aí quando eu sinto-me realizado, quando o mal do outro não me atinge. Ok? Como dizia Divaldo Pereira Franco, o mal que os outros nos fazem não nos faz mal. O único mal que nos faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal. Quando nós entramos nesta época da realização, já não nos preocupamos com o mal alheio, com o mal que os outros nos queiram. É problema deles. Eu não estou nessa onda. E aí sim, aí há de facto entendimento, né? Olha esta mãe com quadrigêmeos. É uma fofura, né? Ri toda a gente. Agora vamos ver. Nestes 4 espíritos que nasceram como quadrigêmeos, eles são todos diferentes, embora sejam todos iguais em aparência. Nós não sabemos que ligações têm. Quanta gente mataram numa vida anterior, quanto bem fizeram, quanto mal fizeram, mas eles têm uma ligação qualquer para virem como gêmeos juntos. Têm ligação com a mãe e com o pai. Né? E podem ser famílias afetivamente descompensadas, amorfas ou afetivamente compensadas. Vai depender do trabalho de casa que tenham feito, né? Estamos a terminar a palestra, não é muito longa. Muitas vezes nós dizemos, epá, esta relação está a acabar comigo. E de facto tem de se ter cuidado com o lápis, né? Se afiar muito ele também desaparece. Isto é uma pequena brincadeira, né? Mas no entanto, se semearmos de novo, semear de novo ao dar o exemplo dá resultado. Se eu for casado aqui com a Júlia, agora não é que sou Júlia, aqui, Júlia, né? Eu? Não. Rita. Rita.
Não ligues. Isto é o DNA, a data de nascimento antiga. Se eu for casado com a Rita, né, e se ela tiver muito mau feitio, que eu acho que não tem, né, eu tenho duas hipóteses, né? Ou aturo-a como ela é, ou largo-a, não estou para aturar o mau feitio dela, ou então vou dando o exemplo, né? E ela vai se apercebendo que não consegue discutir comigo, porque para discutir são precisos dois. Se ficar a falar sozinha já não discute, fica a falar sozinha. E vai vendo que se eu conseguir ter atitudes de calma, de serenidade, começa-se a sentir mal com ela própria. Mas eu estou aqui a discutir porquê? Estou a falar alto porquê? Aquilo que o Raul Teixeira falava há um bocado, né? Estou aos gritos porquê? Né? Se o outro falar mais baixo, a nossa tendência é começar a falar mais baixo. Se o outro gritar, a nossa tendência é gritar também, né? Então nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas a nossa tendência humana qual é? É apontar a culpa para o outro. A culpa é tua, né? E muitas vezes isto faz com que quê? Faz com que as relações acabem, porque as pessoas não se entendem. No entanto, no Livro dos Espíritos, na questão 940, os Espíritos dizem a Kardec que as leis dos homens estão erradas. Aquelas leis que nós utilizamos, né, que nós temos, as leis sociais, seja em qualquer país do planeta. Diz assim: vocês acreditam que Deus vos obriga a viver com alguém que vos desagrada? É claro que isto não é um convite à irresponsabilidade, né? Mas o casamento o que é? O casamento é um estado de alma, não é um papel passado, né? É uma ligação entre dois espíritos, é uma ligação de corações. Há muita gente que não tem papel passado, que nunca casou no registro, nunca casou na igreja e que está casada. Por exemplo, um par de namorados que se deem muito bem, que vivam juntos, vivem em comunhão, né? E a grande maioria das famílias afetivamente amorfas estão casadas no registro civil, alguns até na Igreja Católica, nas suas igrejas, mas estão separados dentro de casa, porque os corações não estão unidos. Ok? Então aí a gente começa a entender aquilo, né? Onde estiver aquilo que vocês estiverem ligados na terra, estará ligados no céu. Isto é, não é o papel, a aliança que conta, é o que brota do coração. Ok? E então aí nós vemos muita hipocrisia na sociedade. Muitos casados que estão separados e muitos separados que estão casados, né? Ou muitos não casados estão casados. E isto é um mecanismo que as leis humanas, dizem os espíritos que a evolução de um povo mede-se pelo tipo de leis que tem. Então, à medida que as leis do homem se vão aproximando das leis de Deus, o povo vai evoluindo. Antigamente era uma vergonha viver com outra mulher ou com outro homem, né? Sem ser casado, tudo direitinho, né? Pela Igreja Católica. Eu lembro perfeitamente disso. Eu, quando tinha 14, 15 anos, era impensável, era muito pouca gente que em Portugal se casava pelo civil. Era uma vergonha. Quem não se casava pela Igreja Católica era uma vergonha. E como isto evoluiu nestes últimos 35 anos, né? A mentalidade das pessoas está a mudar, e isso é bom, porque o pensamento está-se a aproximar das leis de Deus. As pessoas estão a ver que o casamento é um estado de alma, né? Não é um papel em si, não é um documento, embora esses documentos sirvam, obviamente, para as leis dos homens e para os deveres sociais, né? De qualquer sociedade. Então, quando as pessoas estão a divorciar, são mais ou menos como duas folhas de papel, completamente amarrotadas. Uma de uma cor, outra de outra, mas ambas amarrotadas, né? Nem penses nisso. A minha ideia era muito melhor que a tua. Estão amarrotadas porque andam sempre às turras, né? A minha ideia é melhor que a tua, eu tenho mais razão que tu, e tu tens mais razão que eu, né? E de tanto lutar em busca da razão, acabam por sofrer, né?
precipitação, não suportam contrariedades, o tédio pelos deveres e compromissos, as pessoas não se esforçam por superar e sublimar insatisfações, não é? Multiplicam-se as experiências conjugais, lares são montados e desmontados, filhos trocam de pais, trocam de casas, etc. Não é? E por vezes essas separações são baseadas até na agressão verbal e física, criando um fosso de ódio, exigindo reparações no futuro, em outras vidas. Os bons espíritos dizem no livro dos Espíritos que quando há violência física, psicológica, verbal, qualquer tipo de violência, que é preferível que as pessoas se separem para não aumentarem a sua dívida uns com os outros, o seu karma, e recomecem depois numa outra existência. Eles aconselham isso. É uma questão de bom senso, não é? Mas é só nesses casos limite. Outras lançam o parceiro em abismos de loucura ou prostituição por fraqueza ou desequilíbrio emotivo e até problemas de sobrevivência, não é? E é muito complicada esta situação, porque nós estamos todos a aprender a lidar uns com os outros. Então, olhando o futuro, tenho aqui um pequeno vídeo para vos mostrar, está em espanhol, mas penso que entenderão. Numa sala de aulas, às vezes os professores pedem aos pais para irem falar das suas profissões. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejárselo hacer. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Tú eres portero, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Y cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar.
Então, podemos olhar o futuro com confiança, porque há escadas para subir, não é? Os problemas sociais, as relações interpessoais, os problemas entre as pessoas, os problemas familiares não são uma fatalidade. Nós temos mais escadas para subir. Eles só existem porque ainda estamos neste degrau da evolução. Mas nós podemos remontar, mudar. Como? Subindo mais degraus. Se calhar subindo 2 a 2. Okay? Até atingirmos as famílias compensadas afetivamente. Podemos fazer isso, não é impossível, não é? Os problemas sempre existirão. Vai depender de nós acumulá-los, não é? Ou organizá-los e pô-los de parte. Sempre teremos problemas, toda a gente, não é? Mais importante do que falar é fazer. Se a Rita não sabe ser bem educada, desculpa lá, Rita, agora peguei no teu pé, e imaginemos que eu era bem educado e era marido dela, eu tenho a obrigação de ensinar, não é? Quando ela diz aquela meia dúzia de palavrões que está assim mal disposta, eu vou ter de falar de outra maneira. Ai, minha linda flor, né? Como tu hoje estás tão murcha, sem o sol, né? E tal, mas não sei quantos. Ela vai ver, bolas, lá vem este poeta, agora aqui armado em poeta quando eu estou zangado. Porque as mulheres não gostam, ficam mais furiosas ainda. E, aliás, há uma tática que para a grande maioria dos homens sabem disso, né? Geralmente, quando uma mulher está furiosa ou está com um problema do trabalho ou qualquer coisa, a única coisa que o homem deve fazer depois dela estar a falar durante 30 minutos é É a única coisa que a mulher está à espera. Eu aprendi isso com um psicólogo americano, John Gray, João Cinzento. Tem um livro fabuloso que aconselho a qualquer pessoa, não é espírita, que é Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Então ele diz que, na teoria dele, ele era um padre não, era um frade, e largou o convento e depois levou uma vida devassa do ponto de vista sexual, até que conheceu a mulher com quem está casado já há muitos anos, e hoje é um dos grandes sexólogos americanos, fazem conferências, workshops, ele e a mulher. E ele é muito engraçado, porque só depois de ler aquele livro, é um livro com humor, é que eu comecei a perceber que a minha mulher era normal. E quando isso aconteceu, eu já tinha 32 anos, para aí. Eu peguei no livro e disse, olha, lê lá. E quando ela lê assim, afinal tu és normal. Portanto, é um livro que é aconselhável desde os jovens, os adolescentes, até aos mais idosos, mesmo que estejam com o pé para a cova, ler, porque vale a pena, né? E ele diz que é como se na Terra tivessem, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, os homens são de Vênus, as mulheres são de Marte, é bem assim. Uns vieram de um planeta, outros vieram de outra, e encontraram-se na Terra e andam há milénios a tentar se entender. Porque, de facto, homens e mulheres são diferentes. Não somos iguais, né? Na nossa maneira. Então, ensina tu, não é? Nunca discutir. Este foi um conselho que um amigo do Norte uma vez me deu. Disse, pá, nunca discutir. Eu disse, pá, não pode ser. Só ao fim de 10 anos é que lhe dei razão. Percebi que ele tinha mesmo razão. Ele é mais evoluído que eu. Nunca discutir, nem mesmo quando eu tenho razão. E ele dizia assim, não, Lucas, não vale a pena. Só discute quem é tolo. Mas se eu tiver razão, sim, tu tens razão, mas se o outro não te quer dar, vais discutir para quê? É perda de tempo. E eu pensei assim, este indivíduo é mole demais, né? Só passado uns 10 aninhos, bater com a cabeça na parede é que eu me apercebi, de facto é verdade. Não vale a pena discutir, né? Conversar, sim. Trocar ideias, sim. Dizer ao Sr. Júlio, o senhor é nazi, vai sair daqui com a aura de nazi sem eu ser. Isto é uma brincadeira. O senhor é nazi e tal, não concordo nada com as suas ideias. Estamos a conversar, né? Trocar ideias. E eu explico-lhe porquê e tal. Que é muito melhor haver variedade do que sermos todos de olhos azuis e loirinhos, mas ele vai ter as suas ideias. Agora, a discussão não. A discussão são duas pessoas que não se querem ouvir a impor ponto de vista um ao outro. Não dá, não vale a pena, perda de tempo, né? E então, já que a Rita não sabe falar alto, eu vou ensinar, vou-lhe falar baixo. Oh, minha flor,
tens de ter paciência comigo, porque desde que o cabelo me caiu, não é? Eu fiquei assim, mais arisca, etc. e tal. E com um bocadinho de humor, tenta-se alimentar a flor do amor, não é? Isto pode parecer poético, até simples demais, mas é mesmo simples. Só que o orgulho é complicado. Então, em tempos tão áridos de afeto que vivemos atualmente, qualquer borrifozinho de amor refresca a alma. E, de facto, é muito importante que partilhemos afetos uns com os outros, não é? O lar é isto, amigos. O lar não é a casa, são as pessoas, é o ambiente, né? O lar será um ponto de encontro no futuro e não um lugar apartado ou um palco de dramas. Um lar será famílias, um local de famílias afetivamente compensadas, que se vão ajudar e entreajudar. E isto vai ser muito bom quando o planeta Terra for um planeta de regeneração, onde a maioria dos espíritos na Terra serão espíritos já pacificados e não violentos, mais bons do que maus, porque aí os lares serão mais pacificados também. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.